Bora bater papo sobre São Paulo? Adoro conversar sobre essa cidade, gente, porque cidade antiga, claro, tem muita história pra contar, né? Estamos falando de Marcelo Duarte, que tá com a gente hoje, escritor e jornalista. Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo com você? Bom dia, como vai? Tudo ótimo. Obrigada pela presença. Adoro feriado em São Paulo pra ficar em São Paulo, né? Ai, mas São Paulo não é maravilhoso em feriado? Eu acho, eu sou tão paulistano, eu gosto tanto da cidade, que eu adoro que todo mundo vá embora, eu incentivo, podem ir, né, para aproveitar a cidade. Você fica ouvindo aquelas notícias de não sei quantos milhões de pessoas passando no pedágio da imigrante, você fala, yes! É assim? Vão. Mas São Paulo realmente fica muito boa em feriado, né? As ruas ficam tranquilas, a gente chega rápido em qualquer programa que quiser fazer. Já foi melhor, né? Hoje eu acho que muita gente percebeu o que a cidade tem de bom e acaba ficando também. Sim, é verdade. E o grande problema de São Paulo é que quando uma pessoa tem uma ideia, outras 3 milhões têm a mesma ideia. Então, pulveriza muito fica rápido, sempre né? muito Então, com cheio, rede social é tudo muito divulgado hoje em dia, né? E também tem muita gente, né? Só de pensar na preguiça de pegar uma estrada no feriado aqui, se pra sair da cidade você vai demorar 2 horas, é melhor ficar e curtir já o que deu a um cidade tem de cinema, bom, pelo né? menos as 2 horas O que de você costuma congestionamento. fazer aqui nos feriados, nos dias? Geralmente nessa época de aniversário de São Paulo, né? Que não é dia útil, nos dias inúteis. Você faz quando é aniversário de São Paulo, também é meio véspera de Oscar, é quando a gente já sabe os filmes que vão concorrer. Você tem razão. Então, final de semana de aniversário de São Paulo, além cinema. de curtir a cidade, é de curtir os cinemas, para já chegar em fevereiro, né, no mês do Oscar, já sabendo, né, porque esse vai ser o assunto. Então eu já tenho a programação do que eu vou ver. Vou dar essa dica, sabe pra quem? Não fala, senão vai ter problema. Mas Deixa ela eu vai comprar- dar muita gente no cinema. Ela é do Rio, pra Glória Pires. É bom. Ei, Marina, dá essa dica pra Glória Pires. Pra ela Vai ver que antes. chamam ela de novo, né? Como é que chama ela de Essa novo? é uma boa ideia. Muito bom. Ô, Marcelo, bom, essa pergunta já deve ter sido feita várias vezes a você, eu imagino, né? Porque as curiosidades sobre São Paulo vieram depois, mas o Guia dos Curiosos existe já há um tempo. Sim. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia de você criar o Guia dos Curiosos e, obviamente, se você é um cara curioso. Não tem a menor dúvida que a resposta é Não, sim, né? curioso demais, assim, desde criança, de ficar lendo tudo que caía na mão. Eu lia bula de remédio mesmo, não é força de expressão. Eu gostava muito de ler na escola. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa no estilo almanaque, né? Quando eu vi uns almanaques antigos na casa de uma tia, dos anos 60, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a pesquisar e usar isso no meu trabalho de jornalista. Eu já usava bastante, então eu falei, eu vou começar a colecionar essas curiosidades para fazer. Você começou a coletar isso desde bem antes. Eu vi essa coleção dos anos 60 e falei, eu vou começar a colecionar pensando em fazer um almanaque com um estilo um pouco mais atual do que aqueles antigos com muito texto. Então isso era anos 90, que dava para fazer uma coisa visualmente mais bonita, mais moderna. E aí nasceu o Guia dos Curiosos. Por natureza, né, Marcelo? A gente tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que Um pouco xereta, a gente fala curioso, mas um pouco xereta também. Então isso fazia parte da minha obrigação. Bom, vamos falar sobre as curiosidades da cidade, Vamos então, lá. porque tem muita coisa interessante que você descobriu e colocou no livro pra gente. Tia, você tem bonsai? Como, Anjo? Você tem bonsai? Você já cuidou de algum bonsai? Aquelas árvorezinhas Aquelas pequenininhas, né, miniaturas japonesa? bonitinhas. Que custa uma Isso. fortuna. Nossa, eu ganhei uma vez. Então, E requer um monte de cuidado. então, justamente por custar uma fortuna, uma vez eu bati a cabeça na parede por ter matado um. Você matou um! Eu consegui a proeza de Que matar um aconteceu? bonsai porque eu saí de férias e falei assim, eu acho que o bonsai não precisa ser regado todo o tempo. Eu vou deixar na varanda de casa e vai chover. Ele toma água da então, chuva. E molha deu na uma chuva. estiagem de 20 dias aquele ano. Aí não choveu, eu volto, 15 dias depois tá lá o bonsai morto, né? E aí eu voltei na loja e falei, eu vou comprar outro, porque eu preciso aprender pelo menos a cuidar de um bonsai, né? E aí ele falou, mas o que aconteceu? Aí eu contei que eu tinha matado um bonsai. Aí o moço da loja falou, mas por que você não deixou no hotel para bonsais? Não, isso Falei, não São aguentou. Paulo tem um hotel para bonsais? Falou, tem. Eles cobram na época, era um real por diária. Você tá brincando? E aí eu Maravilhoso fui e baratinho. conhecer o hotel de bonsais, que na verdade era uma casa em que a pessoa vendia bonsais, mas na antiga piscina, né, a piscina estava vazia, então ele colocou umas ripas e ele deixava os bonsais com o nome do dono. Que interessante. E aí eu falei, nossa...
E nessa Mas só época... bonsai. Ele não Só pega outras bonsais. plantas Não. para cuidar nessa época. Era de só viagem. bonsais, porque Olha o negócio que dele era Era bonsai. bonsai. E nessa época eu trabalhava na revista Veja São Paulo e tinha a obrigação de procurar esses lugares curiosos. E aí nós fizemos várias matérias com esses lugares engraçados. E a inspiração para fazer um livro, que eu chamo de Os Endereços Curiosos de São Paulo, que eu listei 1000 desses endereços, Uau! foi a Sharon Stone. Por quê? Mas você sabe que essa história tá aqui na pauta? Eu fiquei pensando, gente, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu tava Então, louca eu por vou essa contar. resposta. Em 1992 estreia o filme Instinto Selvagem. Sim, da E famosa hoje a cruzada gente- de e eu- pernas fatal. E hoje a gente pode falar, porque quase todo mundo já viu, porque a arma do crime, né, do suposto crime, era um furador de Picador gelo. de gelo, Isso é. mesmo, E numa reunião de pauta na revista, né, todo mundo falando do filme, falou assim, será que dá para comprar furador de gelo em São Paulo? Essa era a Olha, nossa que pauta. interessante. Sair para a rua e tentar comprar furador de gelo. Olha. Né? Que é específico. Nos Estados Unidos, as pessoas compram o bloco de gelo naquele formato grande, põe no freezer e, à medida que vai precisando, Vai corta. quebrando Né? o Ao gelo, contrário do nosso, da forminha, Sim, agora da geladeira que já faz o gelo. E eu passei 10 dias procurando no bairro da Luz, no bairro do Bom Retiro, no Pari, não achei não achei. Mas eu voltei para a redação dizendo assim, gente, eu não achei o furador de gelo, mas eu achei onde conserta meia de nylon, achei onde vende fogão a lenha, eu achei onde vende aqueles anõezinhos para jardim. Assim, voltei com um monte de ideias, falei, então vamos fazer uma matéria que era onde achar o que é difícil em São Paulo. Nossa. Uma reportagem de 20 páginas que as pessoas escreviam dizendo, vou guardar. E aí foi inspiração, porque eu continuei colecionando endereços curiosos e quando eu cheguei no número que eu achei assim, olha, fabuloso, que eram 500, falei, vou lançar um livro. Não, maravilhoso. Aí o livro já está na 3ª edição, agora já com 1000 endereços. Que legal. E é um serviço de utilidade pública isso, né? Afinal de contas, a gente precisa dessas coisas, eventualmente, né? Há pouco dia, tempo eu precisei de brinquedos antigos. Consegui encontrar. Nossa, Você também tem um endereço, não, né? É que assim, eu amo brinquedos antigos. Não, é foi uma uma coisa viagem no tempo que entrar toda nesse hora lugar. eu falo assim, nossa, por que eu não guardei tudo aquilo? Ah, Hoje eu estaria eu também. milionário, né? Eu adoro Saudosismo brinquedo antigo total. mesmo, porque pra mim não é antigo, é atual, porque eu sou antiga, né? Não, mas sabe aquelas descobertas? Tem uma galeria que liga a 7 de abril a Barão de Tapetininga, que você corta caminho. Né? E às vezes, passeando no centro para cortar caminho, eu entro lá. E a galeria, ela é um espetáculo, porque esse trajeto tem várias vitrines de vendedores de brinquedos antigos. que Então, na legal. parede, eles colocam as vitrines com os brinquedos que eles querem vender. Eles ficam ali, os vendedores, aos sábados, mas eles deixam os telefones. Então é uma viagem no Que tempo. legal, Você né? fala, nossa, esse eu tive, esse Que eu não maravilha. lembrava, esse eu quero. A única judiação é que os brinquedos legal. antigos são caríssimos, né? Mas a gente investe porque é Mas questão de hoje tem muita colecionador. gente vendendo, tem muita gente que colocou. Tem uma aqui no Domingos de Moraes muito legal. Tem um monte. Muito legal. Quem quiser ir no sábado, por exemplo, na Benedito Calixto, Eu vai ia falar achar. isso agora, Benedito Calixto. Tem a feira do Bexiga aos domingos, que tem muita coisa legal. Ah, a gente fica Uma maluco. vez, na feira do Bexiga, eu vi um vendedor de flâmulas de time de futebol antigo. E ele tinha várias do mesmo time, que era um time de Taquaritinga. Nossa. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu quero. E eu quero ainda levar de presente para 2 amigos, que ele tinha várias. Eu falei assim, bom, quanto vale isso? Aí ele chegou, eu falei assim, bom, eu vou pagar no máximo R$20 por cada uma. Aí eu decidi, eu falei, não vou Sim. fazer mais que essa loucura. Aí cheguei pro vendedor, aí você começa a olhar uma Tava em cor. promoção. Não, você não pode ir direto no que você quer. É. Quanto é isso aqui? Oi, Né, fazendo tal. um jogo ali. Aí quando chegou na flâmula, eu falei, e essas flâmulas aqui? Ele, R$3 cada. Eu falei, eu quero Nossa, todas. Você fechou o lote. Eu quero todas. Muito bom. Agora é verdade que São Paulo também já teve aqueles ônibus de 2 andares que eu acho o máximo. Ai, E eu um dia acho vou andar em lindo Londres. Então, hoje nós temos esse ônibus de volta naqueles circulares de turismo, que até nós paulistanos conhecemos pouco, porque a gente faz pouco turismo aqui. Mas esses ônibus voltaram a circular, mas eles estiveram em linhas normais Em linhas regulares. entre 87 e 93. Era uma que ideia legal. do prefeito Jânio Quadros, que o padrão dele era a cidade de Londres. Ele queria transformar São Paulo em uma Londres. é. E aí uma das coisas foi trazer esses ônibus que até
por causa do Jânio, que gostava de uma bebidinha, o ônibus ganhou o apelido de dose dupla, né? Ai, que barato, eu Ganhou o sabia apelido de dose disso, dupla. é. Alguns chamavam de fofão, porque ele era arredondado, mas para os paulistanos era dose dupla. Era um ônibus que tinha 4 metros, tem ainda, né? 4 metros de altura. O segundo andar era disputadíssimo, as pessoas entravam para ir no segundo andar. Mas a cidade de São Paulo não estava preparada para receber esse tipo de ônibus. A gente ainda tem muito Muitos fio, fios, os viadutos. Não, tem lugar que a gente passa com um carro um pouco mais alto, você já baixa a cabeça, achando que vai as bater. rotas, não era para todo lugar que esse ônibus podia ir, então restringia demais o Muito acesso. limitado. Era limitadíssimo, então eles saíram de inviável. circulação. Hoje, quem quiser ver um ônibus pintado de vermelho, um daqueles usados entre 87 e 93, pode ir até o Museu do Transporte. Museu do Transporte, você não que era o conhece, antigo morro de museu da vontade de ir. CMTC. Fica ali antes da Cruzeiro do Sul, já é Na Cruzeiro do Sul ali, né? na Já é Cruzeiro Cruzeiro do do Sul. Sul ali. Tem o CMTC Clube do Aham. lado, que é onde era disputado o Desafio ao Galo. Desafio ao Caminho da Galo, Lua, nossa, é, eu olhava. Desafio ao O CMTC Clube famosíssimo. Passava até o trem atrás, assim, na hora Isso. da Então transição. dá para estacionar, quem for de carro, não for de transporte público, pode estacionar no próprio CMTC Clube. Oi. E é um museu muito bacana. É lógico que é um museu daqueles estilo antigo, mas eu adoro. tem bonde lá, você pode subir no bonde, Jura? no dose Pra dupla. relembrar. Que Tinha legal. o frescão, né, que era o executivo, aqui azul e branco. Tá aí um bom passeio para É um amanhã, né? passeio Uma viagem bem no bacana, tempo. bem bacana. Muito legal. Agora, uma coisa que eu não gostei de saber é que aqui no centro a gente já teve a Arena de Tourada em São Paulo. Na Praça da República. Ai, que ruim Mas há muito isso. tempo atrás. Por causa da colonização espanhola? Sim, né? Provavelmente. Acho que não, por causa da colonização. Japonesa. Desculpa, Isso, Isso, mas olha lá, tem até a grande Por praça causa de da colonização japonesa. A Praça da burra. República tem muita curiosidade bacana. Né? Desculpa. Olha lá, a grande Praça de Touros. Olá. Chamava Praça de Touros antes? Não, era montado na não, Praça, da República. É. Tá. Praça da República, que depois virou a Praça dos Hippies, né? Que tinha a Feira dos Hippies Sim, é, aos 1902. domingos. Caramba. E eu soube recentemente que existiu até um projeto para criar uma piscina pública na Praça da República. Seria Famoso piscinão. que era uma piscinão piscina na República. elevada, seria uma piscina elevada aberta ao público. Que legal, isso é A divertido. Praça da República tem história também. Oh. Hoje a feira, antigamente era a Feira dos Hippies, hoje é uma feira de artesanato e antiguidades que diminuiu muito de tamanho, não é o que era antes. Sim. Antes você ia lá para de fato comprar artesanato feito, feito no Ocidente, né? Hoje a gente fala que artesanato vem todo da China, não tem mais aquele artesanato como era antes. Que era feito com aquele, com aquele material Tem muita cinza coisa que de não pode couro falar o também. nome, né? Aquele, sabe, o dure, Aham. muita coisa daquilo, né? Mas Que tinha coisas de couro, de couro, pedras, que era uma coisa maravilhosa. Coco. Atraía de fato turistas. Hoje a Feira da Praça da República perdeu muito. Perdeu. Agora tem uma coisa que eu aposto que se bobear, a tia tem carteirinha até desse clube. Depois do bolão que eu descobri que você bate ontem. Aí eu tenho foto do Adorirã, do Dodô hoje pra mostrar. tem? Ah, depois a gente Retrato mostra, dele. então. Retrato dele. A tia deve fazer parte do clube dos jogadores de pinball. Isso é uma coisa genial. Gente, maravilhoso! Genial. carteira, tá no camarim. Isso é no bairro da Aclimação. Animação. O Ed Carlos, o cantor Ed Carlos, tem uma churrascaria na Aclimação, que é Ed Carnes. Isso mesmo, Né? é verdade. E no andar de cima da Ed Carnes, né, onde é a sobreloja, um grupo de colecionadores de pinball criou um clube, né? Primeiro, assim, cada um levou a sua máquina para eles brincarem, né? Para falar, cada um põe a sua aqui, a gente faz. E eles abrem ao público, né, pagando um ingresso para quem quiser também ir lá jogar. Que legal! E é maravilhoso, porque é colorido, aquele barulho de pinball Barulho dos anos 80, espetacular. assim. E tem coisas assim que mexem com a memória afetiva da gente. Sem O dúvida. pinball perdeu um pouco espaço com videogame. Mas, nossa, Mas era Mas a velha guarda né? atual que a nossa. gente adora, né? Eu lembro que a molecada da época tirava, sabe aquele chumbinho que põe na roda para fazer balanceamento? Eu lembro que a turma na época arrancava aquilo do pneu do carro,
derretia para fazer ficha de fliperama para ir jogar pinball. Olha isso, a que a molecada era máquinas, triste. né? Quando a bolinha prendia. Nossa, O famoso tapinha. me davam tapa, eu tava alucinado. Foi que a gente começou a tratar com carinho a tecnologia, né? Mais ou menos, né? A gente ainda dá uns tapas para ver se resolve, e às vezes resolve. Ai, muito bom. Agora, se eu quiser fazer aula de sumô, é verdade que em São Paulo tem? Tem aula de sumô, e o mais legal, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Quando a gente está andando pela Marginal Tietê, tem o Anhembi do outro lado, você olha para a sua direita, né? Que se você está indo em direção ao aeroporto, você vê um campo de beisebol. Verdade, ali. Aquilo é genial, porque eu já fiz isso, de falar, não, eu vou parar para ver um jogo aqui. Você está passando, às vezes, sábado de manhã, você vê os times uniformizados, ai, que legal. Aquela torcida pequenininha, e é um belo programa também. Infelizmente, o paulistano tem preguiça de fazer essas coisas diferentes em São Paulo. Mas pegar um sábado de manhã, parar no estádio Mieniche, que fica ali na Marginal, e é fácil parar lá dentro, tem um parque bonito, dá para ver as escolinhas de beisebol, né, softball. E do lado tem a escola de sumô também. Olha, que incrível. É uma das poucas do mundo, assim, dá para aprender e é da prefeitura, então dá para fazer sem pagar. Agora construíram junto a Mieniche um parque de esportes radicais para andar de skate. Tá lindo aquele pedaço. Não, né? aquela pista de skate é maravilhosa. E aí é muito legal também, você chega lá desconhecendo a regra, fala, gente, eu não entendo nada de beisebol. Você senta na arquibancada do lado de uma família que está ali torcendo, fala, você me ajuda a entender? E eu já fiz isso, e a pessoa vai te explicando. E você começa a falar, mas beisebol é um jogo bem legal. Que divertido. Então a base absurdo, é assim. né, nos Estados Unidos. Aí quando você entende o esporte, hoje a garotada já entende bastante, porque vê os esportes americanos, está curtindo o futebol americano, o beisebol. Mas as pessoas mais velhas que têm preguiça, falam, nossa, não estou entendendo nada. Vai lá, né? Senta. E na escolinha também, às vezes um professor, se você está com um filho, com uma criança, fala, pega a bola, tenta, brinca aqui um pouquinho. É um passeio muito legal para fazer com criança. E aí é um jogo vibrante, assim, né? Porque você fica ali torcendo, quando você entende a coisa da corrida das bases. Legal. Né? Ai, gente, tem muita coisa nessa cidade. Eu imagino que fazer esse livro... foi uma viagem maravilhosa, né, pela cidade inteira e grandes descobertas que você fez. Eu acho que deve ser muito difícil você classificar o ponto mais curioso desse livro ou a coisa que mais te surpreendeu para a gente encerrar esse papo. Esse é um livro, como eu falei, que eu não parei... Eu estou fazendo desde 1990. Quer dizer, eu acho que ele não eu estou acaba, fazendo né? essa reportagem desde 1992. Né? É um livro sem fim. É sem fim, porque o tempo todo, passando por São Paulo, eu quero descobrir lugares novos. E tenho que descobrir. Eu embarquei na tecnologia, então assim, como atualizar os livros demora um pouco, hoje eu tenho a página no Instagram, um perfil no Instagram, o SP Curiosos, no Facebook São Paulo para Curiosos. Vou começar a seguir hoje. Porque tudo que vai aparecendo de novo, eu falo, bom, não vai dar tempo de esperar o livro, eu já vou colocando aqui. Tá. Então, assim, a gente podia terminar com uma que talvez não seja mais grandiosa, mas como estamos aqui na Avenida Paulista, né, que é hoje o grande símbolo da cidade, contar para os seus espectadores, para os seus fãs, que a avenida, entre 1927 e 1930, ganhou outro nome. Não chamava Paulista? Não, ela chamava Paulista. Aí morreu o governador Carlos Campos. Aí resolveram homenagear o governador. Quer dizer, esse negócio de homenagear político não é tão novo. Aí o que fizeram? Avenida Governador Carlos Campos. Aí a população detestou. Né? Depois de 3 anos, tira a homenagem, volta Paulista, à Avenida Paulista. Boa. Lógico. Né? Olha aí, já pensou, você já falar assim, nós estamos aqui na Avenida Governador Carlos Campos 900, não é tão bonito. O que é isso? É a publicação do Diário Oficial da época, que mudou o nome da Paulista? Olha que incrível, gente. E também não é de hoje que a gente não gosta dessa história de botar nome de político nas coisas, né? De mudar principalmente nomes quando já tem que outro nome. já estão Exatamente. Ali, às vezes mudam os nomes consagrados, você muda o nome de uma ponte, você fala, nunca vou chamar. De um aeroporto, vou mudar, de uma avenida conhecida. Nada a ver, né, gente? Agora, pensa bem, né? Quanta coisa legal tem nessa cidade para conhecer. Então, viva a sua cidade, ame a sua cidade cada vez mais, né? Vibre positivamente para que as coisas boas realmente apareçam. E isso é um trabalho que você fez lindamente com essas curiosidades da cidade de São Paulo. Porque, de fato, eu gosto de São Paulo. Eu gosto de fazer turismo
todo final de semana em São Paulo. Eu faço turismo Isso é em São riquíssimo, Paulo. né? Afinal de contas, esse caldeirão de culturas diferentes, né? Que a gente tem aqui, muitas vezes não precisa nem viajar pra gente conhecer muito sobre um outro país, sobre uma outra cultura. Realmente, São Paulo tem muito a oferecer. Então, mas quem quiser viajar pode, tá? deve, deixa é a cidade pra mim. maravilhoso. Mas um dia fica difícil, por exemplo. O feriado de amanhã tá maravilhoso pra passear em São Paulo, né? Mas você quer que o pessoal viaje. Pode ir, gente. Pode ir. Vai fazer sol, a praia vai estar boa, mar quentinho. Deixa em São Paulo pra mim. Você gosta de praia? Eu gosto, mas eu fui no final de semana passado. Isso, você vai fora de temporada. Claro. Tá certo, ele faz o caminho adorei contrário, você, dando meu tchauzinho Deus. pra fila no pedágio. É isso. Muito bom. Boa viagem pra todos. Marcelo Duarte, escritor e jornalista, agradeço demais sua presença aqui. Vou deixar o Instagram, então, pro pessoal já seguir e já começar a acompanhar, lógico, comprando o livro também, que é maravilhoso. É @spcuriosos, não é isso? Tá certo, meu querido. Tia, daqui a pouco a gente conversa mais. Tá bom, Anjo. Obrigada, uma pena encerrar esse papo, porque a gente teria assunto pra muito mais de um programa, né? Voltarei. Obrigada, volta, Prazer, com querida. certeza. Muito bom, né?